o canal da maior e melhor cobertura local. O sexto dia, quando fora criado o primeiro casal, já ocorrera. E o sétimo dia, quando Deus descansou, também já acontecera. Era passado. A Bíblia anunciara a tarefa encerrada. Foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis 2, versículo 1. E de repente aparece a estranha notícia: não havia homem para lavrar a terra. Gênesis 2, versículo 5. A Bíblia confessa a inoperância do casal do sexto dia, como sempre afirmamos em nossas pregações. Nós sempre dissemos que o casal do sexto dia era bastante caricato. Por detrás da telinha, meus caros, nós contamos a presença valiosa do nosso amigo Luiz Carlos Zube, apoiado pelo Fernando e também pelo Luiz Fernando. Com esta brilhante equipe alcançaremos o melhor em termos de imagem, som e divulgação deste nosso trabalho. O tema de hoje será Outro Natal, Novos Milagres. Aquela figura aparecera não sei de onde. O fato é que ela estava ali em toda a sua inteireza. Agora já não eram os vegetais, os seres viventes e os pássaros. Alguém aparecera naquele mundo primitivo. Opa, mudou o cenário. E ele se destacava como estranho rei, contrastando com as ramagens das árvores. Estou descrevendo o que aconteceu lá no sexto dia. Este era diferente de tudo que fora criado até aquele instante. Ele olhava o sol com olhos apalermados. Ele carregava, porém, uma centelha que os demais seres vivos não ostentavam. Juntamente com ele, ao seu lado, aparecera também uma mulher, a companheira. Os dois se completavam na grotesca exposição de suas imagens, ainda não retocadas pela evolução. Eles eram pouco mais que feras, reflexos dos espíritos primitivos que encarnaram em seus corpos. O protótipo que nada era, porém, apesar de nada ser, prometia tudo. A evolução já mostrava na mente divina a gloriosa ascensão daquelas almas. O tempo daria respostas a todas as indagações, mostrando a sabedoria infinita do Pai Criador. Se tivesseis assistido o nascimento do primeiro homem, seríamos golpeados em nossa curiosidade pelo susto, porém. Braços magros e esquálidos, caídos ao longo do corpo, mãos enormes sobre os joelhos. Ele descansava as mãos pesadas em seus joelhos. Ele comia e bebia, mas não era como o homem. Ele andava, mas o seu andar não se assemelhava ao ser humano. Ele esquadrinhava as coisas com vagar, mas não conseguia discerni-las em profundidade. Seu comer se parecia mais com devorar. Bebia enterrando grossos lábios nas águas.
Seus ódios e amores não passavam de consequências das suas necessidades, satisfeitas ou contrariadas. Era escravo do egoísmo grosseiro, só procurava alimento para ele. O homem primitivo visitava a esposa em épocas certas, quando seus desejos se tornavam imperiosos. Saciado nos apetites, ele voltava ao silêncio e ao mutismo. Preguiçoso em extremo, estendia-se pela relva, contentando-se com a caça que as suas mãos alcançavam. Nunca sorria nem cantava. Seu prazer era um brado mais parecido com um grunhido. Sua dor, um gemido prolongado. O pensamento do homem primitivo era incerto e fugaz. Para termos ideia, bastará lembrarmos o pesadelo mais incoerente das nossas vidas. Lembre de um pesadelo feio. Este pesadelo será a cópia do pensamento daquele homem. O homem do Gênesis considerava os animais e as feras como iguais, e as aves como superiores, porque voavam. O céu e as estrelas que luziam sobre sua cabeça, ele nem sequer enxergava, porque ele não levantava o rosto para cima. Morria sem ter jamais pensado na morte. Este poderia ser o nosso consolo. O homem primitivo não é o homem. É uma caricatura de homem. A humanidade do primeiro dia não é a humanidade. O primeiro homem é o primeiro degrau da escada de Jacó, e a escada de Jacó tem muitos degraus. Este é o consolo. Múltiplos são os degraus da escada. Múltipla é a evolução do ser humano. Felizes os que podem anunciar um novo dia, uma nova esperança. Felizes os que ostentam um calendário novo, glorificando a Deus pela jornada vencida. Cai uma folhinha, fica outra no lugar. Infeliz daquele que acredita que o homem foi criado completo, realizado, inteiro. Este está contra a própria Bíblia. Se nem agora o descendente é perfeito, o antepassado não poderia ostentar perfeição. E aqui nós despertamos para a nossa primeira lição. Deus, que é perfeito, nos fabricou imperfeitos. Por quê? Porque a imperfeição, quando nos corrige, é o único caminho que nos ensina a andar para frente. A desajeitada subida na montanha íngreme é a única maneira de alcançarmos aquele ponto mais alto. Quem queira escalar o Everest sem cansar nem sujar a roupa, contrate um helicóptero, porque não há outra maneira. Além do conforto, a ascensão com helicóptero é mais rápida, você nem sente. Agora, quem deseja ser alpinista autêntico, obrigatoriamente tem que subir pelo método do esforço pessoal. Tem que contar com suas próprias forças. O esforço é a única forja para modelar alpinistas. O mais grave problema que embarga nossos passos encontra-se numa renovada ideia de salvação sem fazer força. Quando fomos criados naquele primeiro dia do Gênesis, a expectativa de alguns teólogos
era de um ser angelical. Decepcionados com a imperfeição do homem, do sexto dia, jogaram a culpa em Adão e Eva e criaram o famigerado pecado original. Houve época em que a bola da vez era a descendência de Abraão. Descendência de Abraão. Quem for descendente de Abraão está salvo. Quem fosse da linhagem do velho patriarca não precisava esquentar a moringa, estava salvo. Estava salvo pela graça de Jeová. João Batista, todavia, meus caros, não acreditava naquelas tolices. Para escândalo dos teólogos, ele dizia: arrependei-vos, esquecendo que sois descendentes de Abraão, pois destas pedras Deus pode suscitar descendência para Abraão. Palavras de João Batista em Lucas 3, versículo 8. As multidões aterrorizadas com o carisma do profeta perguntaram-lhe, e o Batista lhes disse. Eles perguntaram o que fazer e o Batista explicou. O Batista lhes disse, diz o texto, repartam a comida e as vestes com os carentes, e que ninguém possa acusá-los de maus tratos. Este é o João Batista pregando solidariedade. Este é o João Batista pregando aquilo que Jesus pregou durante a vida inteira. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zub, o nosso site está na telinha. E nós convidamos vocês para acessá-lo. Vocês podem avaliar o nosso trabalho de duas maneiras. Pela leitura no site, analisando o estilo de escrever, na interpretação do texto escrito. Quem deseja voz e imagem, todavia, acessa o YouTube, onde 86 exposições estão disponíveis 24 horas por dia. E agora voltaremos ao tema Outro Natal, Novos Milagres. Em sonhos. Na transição do Natal, um anjo apareceu a José e lhe disse: Maria dará à luz um filho, e lhe colocarás o nome de Jesus, e ele salvará o povo dos seus pecados. Mateus 1, versículo 21. Outra vez se agitam os pregoeiros da salvação sem obras. Depois da frustração do homem do Gênesis, não ter nascido perfeito, depois do desmentido formal de João Batista, ridicularizando o mito da descendência de Abraão, agora surgira aquela criança da manjedoura. Será que se repetira a mística de um perdão de pecados fora do homem, sem depender dele? Ninguém percebeu o significado genérico por detrás das palavras do evangelista. A letra engolira o sentido real. Jesus nascera para fechar a válvula e adiar a execução da sentença. Esta é a missão de Jesus. O Natal representa aquele avalista que veio ao mundo para adiar o prazo do pagamento da nossa enorme dívida. Jesus veio nos salvar.
do cutelo do credor, que já se encontrava pronto para degolar os devedores. A justiça é implacável. A justiça não perdoa. Não existe impunidade em termos de justiça. Todas as transgressões da lei por parte dos terráqueos foram se acumulando desde o começo do mundo. E encheu as medidas de Deus, do Pai, da justiça, enfim. Como caldeira fervente, o depósito teria explodido se Jesus não chegasse para desligar aquela válvula fatídica. Uma curiosidade desperta a nossa atenção. No Evangelho de Lucas, nós encontramos estranhas palavras que se referem ao menino Jesus. Este será grande e o chamarão Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe trará o trono do seu pai Davi. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará sobre a casa de Jacó. E o seu trono não terá fim. Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. O estranho da atitude dos teólogos é que eles aceitam essa passagem como simbólica. Não é possível aceitar como real, como literal, não é possível. Afinal, o reino de Davi nem existe, mas não é nem lembrado mais, de tão distante que ele se encontra no calendário e no tempo. Coerência, meus amigos, é uma coisa boa e eu gosto. Ela nos inspira uma pergunta aos teólogos. Por que razão vocês admitem o perdão de pecados de forma literal e pela letra aquilo que se refere ao trono de Davi? O trono de Davi é coisa simbólica, o perdão de pecados é coisa literal. Pela letra mortífera tem que ser entendido. As duas passagens fazem parte do mesmo contexto. Achamos uma incoerência tratá-las de forma diferenciada. O nascimento de Jesus representa a salvação coletiva da humanidade que se encontrava na marca do pênalti. No último minuto, apareceu aquele goleiro sensacional e pã! Salvou o time. Continuamos na luta, porque Jesus nasceu para nos dar ajuda, para nos desobstruir a nossa frente. Mas Jesus não veio aqui para fazer com que preguiçosos alcançassem recompensa. Já estávamos marcados para a derrota sem apelação, porque era demais o que o mundo fez em termos de horrores. Já estávamos marcados. No entanto, Jesus desceu. Este refresco nós recebemos de Jesus. Nos próximos lances, a bola estará em nossas mãos. E nós podemos refazer o jogo e continuar disputando. Como coletividade, nós fomos socorridos. Como pessoas físicas, porém, daqui para adiante valerá o esforço e a perseverança de cada um. Essa é a diferença que existe entre a nossa pregação e a pregação de certa gente por aí. Ninguém se iluda com falsas promessas de impunidade. Jesus alertou o paralítico de Betesda, analisem bem esta frase, de que a cura da paralisia também dependia dele. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14.
A única garantia da continuidade da bem-aventurança é o esforço para a reforma íntima. Não adianta ficarmos procurando atalhos. Descendência de Abraão, cerimônias exóticas, sacerdotes que prometem intermediação, tudo isso é balela. Esses atalhos não salvam, são criações da mente do homem. O próprio Jesus, o médico divino, apontava o retorno da moléstia que ele próprio havia curado no paralítico de Betesda. Se o paralítico não eliminasse as causas, a doença voltaria ainda com mais virulência, disse Jesus. Este episódio mostra que a alavanca existe para remover o pecado, que a doença é consequência do pecado. E que o trabalho da redenção também é nosso. A alavanca é ferramenta que se concretiza dentro de nós. No texto que fala do Natal, o evangelista Mateus define a criança da manjedoura como quem vai salvar o povo dos seus pecados. Mateus 1, versículo 21. E o evangelista fala também que o mestre seria Emanuel, que significa Deus conosco. Percebam que o Evangelho nos entrega, nas entrelinhas, uma definição doutrinária com todas as letras. Além de nascer neste mundo de expiação, o Mestre ainda foi mais longe. Alcançando a condição de Cristo planetário, Jesus se transformou na essência íntima dos nossos espíritos. O Natal também possui essa significação acima de todos os arcanos. Está escrito com clareza no quarto evangelho: o Cristo é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. João 1, versículo 9. Revela-se desta maneira o enigma do paralítico de Betesda, dividindo o fardo da própria redenção com o Cristo. Estamos falando do Cristo interno do paralítico. A alavanca de todos nós é o nosso Cristo interior. Esta é a mensagem suprema do Natal. Cristo habita no coração de todas as criaturas humanas. O reino de Deus está dentro de nós e ponto final. No dia em que a humanidade entender esta síntese maravilhosa, nós iremos compreender o lado esotérico do Natal. Jesus não desceu para aumentar a confusão. O Mestre aqui veio para nos entregar uma cartilha muito simples de bem-querer. Esta cartilha nos diz que será imperioso nos encontrarmos com Ele dentro de nós. Para alcançarmos a felicidade e a redenção, teremos que afastar a sucata que acumulamos em todos estes séculos de desencontros. E nestes desencontros, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Quando Francisco de Assis montou o primeiro presépio da história, seu desejo era torná-lo ferramenta invasiva de apelo por reformas de caráter. O Príncipe da Paz, articulado com milhares de artistas populares, de formas diferenciadas, atinge a sensibilidade das pessoas e desperta reflexões. A pequena história que contaremos a seguir vai confirmar esta nossa afirmativa.
Margarete mantivera enorme expectativa pela festa de Natal. Por isso encontrava-se frustrada e aborrecida. Aqueles natais de outrora, quando as filhas eram crianças, faziam falta. Este ano estivera pior do que habitualmente. Contemplou o ramo de azevinho murcho, a árvore desfolhando e o presépio vazio da influência do Cristo. Ela não se sentia bem. Aquele Natal a tornara mais triste ainda. Uma ideia de repente se corporificou na sua mente. Ela teria o seu próprio Natal no dia dos Reis Magos. E por que não? Dona Margarete lembrou a primeira vez em que Cecília a criticara. A filha pedira a carta branca para modificar aquela árvore e aquele presépio. Chega de velharias. Estes penduricalhos antigos não estão com nada, mamãe, disse a menina. É verdade que ninguém poderia recusar alguma coisa a Cecília, principalmente naquele Natal, pensou Margarete. Cecília fora eleita líder da sua classe naquele final de ano com 4 notas máximas no boletim. Na peça natalina da escola, ela fora a primeira escolhida e um trabalho seu receberá prêmio na exposição universitária. Cecília, bonita, vaidosa e cheia de caprichos, era incrível na sua beleza e na sua imponência. A outra filha de Margarete, Penny, é que sempre fora o problema. Tinha os cabelos escorridos, intratáveis, e os traços do seu rosto eram vazios e inexpressivos. Penny não se distinguia nos estudos e só passara no vestibular de uma pequena universidade. Havia distância enorme entre as duas filhas de Dona Margarete. Por isso, Cecília sempre ficara com o comando. A sua marca se encontrava nos arranjos natalinos. Tudo o que Cecília fizera era artístico, mas não parecia Natal. Pensava a Dona Margarete com tristeza. Quase com raiva, a mãe retirou seus estranhos penduricalhos e os lançou no cesto de papéis. Desmanchou toda a parafernália da noite de 25 de dezembro e foi buscar no porão o velho presépio. Ela teria o seu Natal sozinha no dia dos Reis Magos, com certeza. Margarete não tinha pressa e foi montando tudo na medida perfeita das recordações antigas. Aquela mulher decidida só parou quando faltava apenas a estrela de Belém, no alto da árvore. Enquanto observava os detalhes da sala onde festejaria sozinha o pequeno Natal, lembrou Penny. E foi assaltada por enorme saudade. Recordou que Penny, no jantar de 24 de dezembro, comunicara ter batido o recorde de natação e que ninguém a aplaudira pela conquista. Ela não recebera um simples parabéns. Ao invés de incentivada pela vitória, ela fora cobrada pelo seu mau desempenho nos estudos.
Não seria mais excelente estudar do que nadar? Perguntavam-lhe. Margarete agora se enxergava com clareza. Ela enxergava com clareza. Aquele acontecimento fora o primeiro triunfo que aquela filha mais triste, mais simples e mais sofredora conquistara, e não lhe valera o menor elogio. Ninguém tomara conhecimento do seu primeiro triunfo. Margarete pediu uma ligação interurbana. Penny atendeu assustada. Aconteceu alguma coisa, mamãe? Não, eu estou apenas telefonando para saber detalhes sobre o seu recorde de natação, filha. Fiquei orgulhosa de você. Um pouco antes do Natal, mamãe, eu bati o recorde universitário das 100 jardas nado livre. Penny, isso é simplesmente ótimo. Eu me sinto feliz por você. Gostaria de tê-la ao meu lado esta noite. Vou celebrar o que Ana chamava o pequeno Natal. No 6º dia de janeiro, rematou Dona Margarete, arrumei tudo como no tempo em que vocês eram crianças. O presépio e as figuras também, mamãe, tudo como naquele tempo. O pássaro azul, a rosa vermelha e todos os velhos enfeites e também os brinquedos de vocês duas. A boneca, o urso e o cachorrinho. Mãe, lamento ser obrigada a lhe contar. A Cecília e o Bill estão na iminência de divórcio. A boba está perdendo aquele maridão porque se recusa a engravidar. Ela disse que um filho estragaria a sua vida. Se eu tivesse alguém como Bill, eu daria tudo para ter um bebê. Oxalá Cecília fosse como você, desabafou Margarete. Houve um prolongado silêncio entre as duas. As vozes se perderam na emoção daquele desabafo. Repita isso, disse Penny finalmente. Eu disse que gostaria que Cecília fosse mais como você, disse a mãe. Consciente de que fora feliz na conversa com Penny, Margarete voltou aos seus preparativos e reminiscências. Dali a pouco, de surpresa, apareceram Bill e Cecília. Margarete pressentiu que o casal viera para definir a separação. O rosto deles mostrava falta de sono e extremo cansaço. Que é isto? Perguntou Cecília, olhando em volta, surpreendida. É o pequeno Natal, respondeu a mãe. Não fiquei satisfeita com o Natal deste ano e resolvi repeti-lo. Onde está a minha maçã? Perguntou Cecília. À direita do pêssego de Penny, respondeu Margarete. Meu Deus, você trouxe até os velhos brinquedos, mãe? Serviço completo, respondeu a mãe. Margarete tocou e também cantou de memória as velhas canções de Natal, preocupada com aquela filha esquecida das lições do Evangelho. Agora, prometeu Margarete,
a parte mais linda do Natal. Apanhou um livro de capa escura e leu em voz pausada. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolvendo-o em panos, o deitou na manjedoura, porque não se encontrara lugar para eles na estalagem. Lucas 2, versículo 7. De relance, a mãe surpreendeu Cecília com os olhos fixos em Bill, e as lágrimas escorriam pelo rosto da menina. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas do Evangelho continuam sendo explicadas, sem algemas. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Outro Natal, novos milagres. Margarete, naquela altura, compreendeu que não poderia continuar lendo a história do menino rejeitado de Belém. Tal a sua emoção. Ela estava totalmente entregue à emoção enorme. Com voz embargada, ela fechou o Evangelho. O silêncio se tornara tão pesado que Margarete sentia medo de abrir os olhos para a realidade do mundo que a cercava. Finalmente, ela percebeu pelo movimento que Cecília se levantara. Então, Margarete viu o rosto da filha molhado de lágrimas. E ela apertava com carinho as mãos do marido. Quando eles se retiraram, Margarete voltou à sala perfumada pelo cheiro de incenso. Ela sentiu que naquela noite adquirira uma nova compreensão da vida e uma desconhecida sabedoria. Na noite santa em que os reis magos tinham ido adorar o menino, suas filhas haviam sido devolvidas pelo círculo do amor. É forçoso que se diga: o Natal continua realizando milagres. O Natal é o lado místico e espiritual, onde todas as coisas começaram. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se o universo fosse máquina enorme e nós tão somente peças desta máquina diabólica, não haveria esperança nem refrigério. Se os milagres existem e nós sabemos que eles existem, isto prova que não somos espíritos aleatoriamente criados. O nascimento de Jesus foi uma cortina aberta no caos. Por esta fresta penetrou tão grande luminosidade que nós enxergamos quem somos e até onde nós chegaremos um dia. O nosso Rabi é o protótipo perfeito do homem do futuro. Antes de Jesus nascer, o Senhor Deus era conhecido pela sua sombra, por uma nuvem. Depois do Natal, o Pai Celestial foi revelado no Espírito do Cristo. Certa vez, meus caros,
Filipe aproximou-se de Jesus e lhe disse: Senhor, ficaríamos muito felizes se nos mostrasses o Pai. João 14, versículo 18. E Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como podeis reclamar, portanto? Mostra-nos o Pai. João 14, versículo 9. Na cronologia do Gênesis, o mundo foi criado em 6 dias. Por analogia, entendemos que Deus será revelado em nós em 6 noites. O Pai Celestial já existe em nosso interior. Quando se completarem as 6 noites, será implementada a nossa capacidade de discernir esta presença do grande Mestre em nós. Por isso tivemos o cuidado de iniciar a descrição desta exposição de hoje pelo homem primitivo. Será necessário mais alguns degraus para que a nossa vista alcance o panorama em toda a plenitude. E a consciência do Deus em nós nos fará realmente cristãos. Eu lhes tenho transmitido a vossa glória, diz Jesus para Jeová, a fim de que eles sejam uma unidade, como nós somos apenas um. Percebam que o Mestre fala em unidade, mas a unidade é colocada em tempo futuro. Ainda faltam degraus para começarmos a enxergar o desenho da nossa redenção. Por isso, esse tema do Natal revela o ser humano incompleto que ainda somos. Aquele homem criado na primeira hora, focalizado no início da palestra, aparentemente tinha tudo o que nós temos. Faltava-lhe apenas a experiência de vida, reencarnar, a aprender. Também nós ainda não chegamos ao aprendizado completo. Estamos tateando na escuridão ainda. Alcançamos modesto 5º degrau da escada. Entre o homem das cavernas e o ser humano do século XXI, todavia, a distância é grande. A nossa esperança vem crescendo. A vontade de acertar tornou-se compulsão. A encruzilhada do juízo final está revolvendo o que de bom e de mal existe na consciência de todos nós. Diz o Apocalipse: aquele que é injusto, continue praticando injustiças. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem é justo, porém, aumente a justificação cada dia e se justifique, se santifique. Apocalipse 22, versículo 11. A história que contamos de Margarete e suas filhas mostra que podemos mudar o curso das desavenças e dos problemas. Se agirmos com discernimento ligados ao Pai das alturas, venceremos todas as crises. Bem-aventurados os pacificadores. Foi recomendação de Jesus no Sermão da Montanha. Margarete imaginou o esquema para salvar o casamento da filha e conseguiu. Através do círculo do amor, ela amoleceu o coração da menina Cecília. A história e os cânticos de Natal completaram sempre os vacilantes protestos das consciências não amadurecidas. O bom senso acabou vencendo a ambição egoísta. E uma criança terminou sendo aceita na manjedoura daquela casa, concretizando o verdadeiro e santo Natal. Não existe outra época mais propícia para reconciliações do que a semana do aniversário do menino Jesus. Que se espalhem ativos
os pacificadores de plantão, que os casais em crise se movimentem, aproveitando esta aura generosa da manjedoura, que ninguém recuse pernoite para outro casal na estalagem de Belém. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Só temos a agradecer a vocês, meus caros, por esta presença maravilhosa além desta câmara. Que as bênçãos divinas de Natal se espalhem pelos corações, produzindo frutos de bastante entendimento, de bastante alegria nos corações, de saúde e de paz, mas acima de tudo, meus caros, bênçãos de amor para com o nosso semelhante. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.